2 milhões de pessoas leram o mesmo livro e decidiram odiar um homem. O nome dele era Anatoly Bokriv, o alpinista de alta altitude mais excepcional ainda vivo. E esse livro dizia que ele era um covarde que abandonou seus clientes na noite mais mortal que o Everest já tinha visto. Esse livro vendeu 2 milhões de cópias, ganhou prêmios importantes e foi escrito por um homem que estava lá. Só tem um problema. Bem-vindo ao Extreme. Por volta da 1h07 da tarde, no dia 10 de maio de 1996, este alpinista, cazaque de 38 anos, chamado Anatoly Bokriv, pisou no ponto mais alto da Terra. Cravou seu piolê na neve e, por um momento, apenas ficou ali, parado, olhando horrorizado para o que estava vendo. Não era porque ele estava no topo do Everest, nessa crista estreita de gelo e rocha, vendo montanhas enormes surgirem das nuvens como palitos de dente. Era porque, bem abaixo dele, espalhados ao longo da crista, que levava ao cume, ele podia ver dezenas de alpinistas ainda subindo. Dezenas, mas já passava da 1h da tarde. Anatoly era um alpinista nada convencional, mas até ele sabia que a única regra no Everest que você nunca deve quebrar é que, se você não estivesse no topo do cume, por volta das 14 AU, você deveria descer. E não é porque há um bilheteiro lá em cima que fecha as portas depois das 2. É só bom senso. O sol se põe no Himalaia por volta das 18 AH. E escurece muito rápido depois disso. Se chegar ao topo após esse horário, é provável que não volte ao acampamento com segurança antes do pôr do sol. E como você pode imaginar, ficar preso no escuro na montanha mais alta do mundo não é exatamente o que alguém gostaria que acontecesse. Mas os alpinistas que Anatoly observava lá embaixo estavam literalmente muito longe do cume, depois da 1 da tarde. Nesse ritmo, teriam sorte se chegassem aqui até às 4 da tarde. Então por que eles ainda estavam subindo? O que diabos eles estavam pensando? Bem, não o pagavam para se preocupar com isso. Anatoly foi contratado como guia de escalada por Scott Fisher, da Mountain Madness, um dos responsáveis por organizar toda a expedição. Seu trabalho era ajudar os alpinistas da expedição a chegarem ao topo com segurança. E então, pelos próximos 90 minutos, foi exatamente isso que ele fez. Ele descia, via 1 ou 2 alpinistas com sérias dificuldades para subir, prendia-se ao lado deles e basicamente os puxava pelo resto do caminho até o cume. Ele também os ajudava a tirar fotos lá em cima, afinal, quem não gostaria de ter uma foto no topo do mundo? Tudo isso era um trabalho bastante padrão de guia feito por Anatoly, mas às 14h30, no dia 10 de maio de 1996, ele decidiu fazer o que mais tarde seria considerado uma das coisas mais imprudentes que um guia de escalada pode fazer na história do Everest. Ele deu meia volta no cume e começou a descer. Isso não fazia absolutamente nenhum sentido. Toda a grande expedição comercial ocidental aqui no Everest seguia a filosofia simples de que os guias de montanha ficam com seus clientes durante toda a subida e toda a descida. Quero dizer, o motivo pelo qual as pessoas pagam uma fortuna para subir lá é justamente ter alguém experiente ao lado delas o tempo todo, e os guias sabem disso. Mas Anatoly simplesmente não queria esperar. Sem avisar ninguém, ele começou a descer por essa crista incrivelmente estreita de gelo e pedra que era o cume do Everest. Em alguns trechos, o caminho nessa crista mal é mais largo que os seus próprios pés. Se você escorregar e cair para a esquerda ou para a direita, bem, você despenca milhares de pés. Há uma única corda fina presa ao gelo que passa bem no meio dessa crista. Alpinistas prendem a cadeirinha na corda enquanto escalam para evitar quedas. E normalmente, essa única corda funciona como uma rua de mão única, porque todos sobem em uma manada lenta e agonizante, e depois de algumas horas, a manada desce. Mas Anatoly, naquele dia, estava indo contra o fluxo, como um motorista imprudente acelerando na contramão em um engarrafamento de pessoas morrendo.
Então, toda vez que Anatoly encontrava um cliente subindo, enquanto ele descia, ele tinha que se desprender completamente da corda de segurança, manobrar ao redor do cliente e se prender novamente. Fazer isso repetidas vezes exigiu um esforço físico enorme, esforço que, francamente, ele poderia ter usado para realmente ajudar sua equipe a chegar ao topo. Não sei você, mas eu ficaria furioso se fosse o alpinista por quem ele passasse. Estou sufocando aqui, carregando esse cilindro de oxigênio de metal pesado e desconfortável nas costas enquanto luto por cada centímetro de gelo. Só para olhar para cima e ver esse homem que deveria me incentivar justamente nesse trecho final, praticamente deslizando montanha abaixo como Fred Astaire descendo uma escada. Cara, eu sentiria que o cara que paguei caro para me proteger só me deixou para morrer. Mas Anatoly não parecia se importar com as aparências e, como estava sozinho e não ajudava ninguém, ele se movia incrivelmente rápido. Ele foi tão rápido que às 5 da tarde de 10 de maio já estava seguro de volta ao acampamento 4. O acampamento 4 no Everest nem é um acampamento como você ou eu imaginaríamos. É basicamente apenas um local plano e árido, bem entre dois picos de montanha. Mas tinha barracas. A 8.000 metros de altitude, isso basta. Quando Anatoly chegou ao acampamento 4, abriu o zíper da barraca, entrou para se proteger do vento e começou a relaxar. Ele acendeu seu fogareiro de acampamento e derreteu neve para preparar chá quente. Para quem via, parecia que ele achava ter terminado o trabalho. Tudo o que ele precisava, agora, era sentar, se aquecer e esperar que o resto da expedição desse um jeito de descer a montanha e chegasse cambaleando ao acampamento. Mas enquanto Anatoly estava sentado ali, no relativo silêncio de sua barraca, ouvindo o zumbido de seu pequeno fogareiro, o céu lá fora começou a mudar. Ao olhar para fora, pouco depois das 5:30, o vento começou a bater forte nas paredes de nylon. Flocos de neve caíam cada vez mais rápido, e o céu estava rapidamente ficando de um cinza doentio e antinatural. O sangue deve ter sumido completamente do rosto dele. Ele sabia o que aquilo significava. O pior que poderia acontecer aos alpinistas que ele abandonou lá em cima já estava ocorrendo. É fácil olhar para aquele momento e pensar que a montanha estava punindo ele por ter descido cedo demais. Mas a verdade é que essa tempestade foi apenas o gatilho para uma polêmica muito mais sombria, uma que mancharia permanentemente toda essa temporada de escalada. Para entender o que levou a tudo isso, precisamos voltar alguns meses. Na primavera de 1996, escalar o Everest havia mudado. Virou uma operação altamente comercial. Com $65 mil, qualquer um comprava seu lugar na montanha. Isso mostrava que nem todos os clientes daquela temporada eram alpinistas experientes. Eram profissionais ricos, socialites, médicos e jornalistas, e esperavam um tratamento premium com acompanhamento constante. Esperavam que tudo corresse bem. Mas 1996 foi uma temporada em que tudo saiu do controle. Tempestades implacáveis castigaram o pico por semanas. Então, quando uma rara e estreita janela de tempo bom se abriu em 10 de maio, quase todas as empresas de expedição tentaram chegar ao cume exatamente no mesmo dia. Isso criou um enorme engarrafamento que avançava lentamente na parte mais mortal da montanha. Esses alpinistas exaustos chegaram ao topo após ultrapassarem o rigoroso limite de 14 horas do horário de retorno e o oxigênio deles estava perigosamente baixo. Mas para eles, estavam seguros. A próxima grande tempestade só deveria chegar amanhã. Bem, o Everest não recebeu esse aviso. Às 18 horas, o céu ficou completamente escuro. Uma nevasca inesperada atingiu dezenas de alpinistas desprotegidos que ainda estavam descendo. Ventos com força de furacão atravessaram a crista a mais de 110 km por hora, fazendo a sensação térmica cair para congelantes, 73 graus Celsius negativos. Mas o frio nem era a maior ameaça, era a neve.
Cristais de gelo sólido eram lançados horizontalmente em velocidades absurdas. Imagine colocar a cabeça para fora da janela de um carro em alta velocidade enquanto jogam areia nos seus olhos. Os alpinistas viravam o rosto para longe do vento para conseguir respirar. E quando você faz isso em condição de visibilidade zero, perde completamente a noção de direção. Esquerda, direita, para frente, para trás, tudo vira só uma parede branca ofuscante. E antes que os alpinistas na montanha pudessem sequer se preparar, uma nevasca atingiu dezenas de escaladores desprotegidos que ainda desciam as encostas superiores da montanha. 70 milhas por hora. Isso é tão rápido quanto um carro acelerando na estrada, atingindo com força seus corpos cansados. A sensação térmica caiu para cerca de 100 graus negativos, frio suficiente para causar queimaduras por frio em qualquer pele, exposta em menos de 1 minuto. Mas o maior problema nem era o frio, e sim a neve que essa tempestade ventosa estava lançando por toda a parte. Cristais de gelo sólido estavam sendo lançados horizontalmente em velocidades absurdas, direto nos rostos deles. Os alpinistas não conseguiam manter os olhos abertos na tempestade. Eles simplesmente não conseguiam. Imagine colocar a cabeça para fora da janela de um carro em movimento enquanto alguém joga areia nos seus olhos. Precisavam virar o rosto para longe do vento para respirar e proteger os olhos. O único problema é que eles já não faziam ideia do que era esquerda, direita, para frente ou para trás, porque, bem, tudo ao redor parecia simplesmente branco. É a pior situação em que qualquer alpinista pode se encontrar. No dia 10 de maio de 1996, um grupo de guias e vários clientes da expedição de Anatoly se viram exatamente nesse pesadelo. Eles estavam descendo lentamente a crista quando a tempestade os atingiu completamente despreparados. É irônico, pois estavam a cerca de 60 metros da segurança do acampamento 4, mas naquela cegueira branca de neve parecia que estavam em outra montanha. Por horas na neve ofuscante, tudo o que eles fizeram foi vagar cegamente na escuridão, esperando de alguma forma esbarrar nas barracas do acampamento 4, mesmo sem conseguir enxergar nem meio metro à frente de seus próprios rostos. Mas por fim, o grupo foi forçado a parar completamente. Porque, ao tentar enxergar através do gelo levado pelo vento, eles perceberam que tinham vagado até a beira da face Kengshung. Isso fica a milhares de pés de onde eles começaram e bem na beira literal da montanha. Mais um passo na direção errada, e eles teriam caído direto da montanha. Eles estavam completamente presos, não podiam seguir em frente, não faziam ideia de qual direção era para trás. E lembre-se, os ventos ainda estavam soprando furiosamente. Então, eles fizeram a única coisa que podiam fazer. Eles caíram no gelo e se amontoaram. Eles literalmente se empilharam uns sobre os outros, tentando desesperadamente compartilhar o pouco de calor corporal que ainda tinham. Sinceramente, é a situação mais miserável e assustadora que um ser humano pode suportar. Especialmente depois de pagar dezenas de milhares de dólares para garantir que um guia experiente estivesse lá para evitar exatamente que isso acontecesse. À medida que as horas passavam no escuro, com o oxigênio completamente esgotado e seus corpos começando a desligar por causa do frio, alguns deles começaram a perceber que aquilo poderia ser o fim. Eles não iam conseguir encontrar o caminho de volta. E saindo daquela tempestade, atravessando a neve soprada, como Arnold saindo dos destroços em O Exterminador do Futuro, 2 estava Anatoly. Ele literalmente arrastou 3 clientes daquele emaranhado, por quase 300 metros até o acampamento 4. E ele fez isso 3 vezes 3 em um furacão, completamente sozinho, e sem oxigênio, aliás. Quando o sol finalmente nasceu na manhã seguinte, Anatoly havia salvado sozinho a vida de 3 pessoas. Isso continua sendo até hoje um dos maiores esforços individuais de resgate na história do montanhismo. Mas 8 pessoas morreram por causa daquela única tempestade.
E quando os sobreviventes finalmente cambalearam de volta para a civilização, meio congelados, alguns deles sem dedos, sem narizes, um deles até perdeu uma mão inteira. O mundo queria saber uma coisa: de quem foi a culpa? E esse homem achava que tinha a resposta. O nome dele era Jon Krakauer, e sinceramente, ele parecia o cara perfeito para responder essa pergunta. Primeiro, Jon era um jornalista altamente respeitado da revista Outside. O cara era literalmente treinado para investigar e analisar desastres altamente complicados. Segundo, Jon realmente esteve no Everest durante essa mesma tempestade, como um cliente pagante. Então ele viveu o pesadelo na própria pele. Ele viu pessoas morrerem. Ele quase morreu também. Ao voltar para casa para escrever a história, Jon culpou decisões específicas e pessoas específicas que, segundo ele, não fizeram seu trabalho naquele dia. E uma das pessoas que ele culpou foi, você adivinhou, a Anatoly. Jon disse exatamente o que qualquer pessoa, olhando para essa história, estaria pensando. Sim, claro, Anatoly salvou 3 pessoas correndo grande risco à própria vida. Isso não pode ser negado. Mas por que estavam amontoados uns junto aos outros, afinal? Não foi em parte porque o guia deles, justamente a pessoa que deveria tê-los guiado de volta para casa, os abandonou na crista, só porque já era tarde? E não parou por aí. Para essa escalada, Anatoly escolheu subir sem oxigênio suplementar. Foi a 4ª vez que ele subiu lá sem oxigênio. Isso já seria uma grande conquista para um alpinista comum, mas Anatoly tinha uma responsabilidade ainda maior nessa expedição, além de suas realizações pessoais. As tarefas dele exigiam força extra lá em cima, força extra que só o oxigênio suplementar proporciona aos alpinistas nessas altitudes. E veja, quando você é pago $25 mil para manter as pessoas vivas, escolher escalar sem oxigênio extra, quando certamente teria permitido que ele pensasse com mais clareza e ajudasse mais clientes, foi apenas, na opinião de Jon, um erro arrogante e covarde. É impressionante como esse argumento se espalhou rapidamente. O artigo de Jon fez tanto sucesso, foi tão apaixonado, que ele rapidamente transformou sua experiência em um livro que foi lançado no ano seguinte. Ele se chamava No Ar Rarefeito, e ainda é um dos livros de aventura mais populares já escritos. Milhões de cópias foram vendidas. Ele foi traduzido para dezenas de idiomas. Ele quase ganhou um Pulitzer. E tenho que ser honesto, eu entendo o motivo. Quero dizer, a escrita é simplesmente excepcional. E embora Jon talvez não tenha tido essa intenção, Anatoly Bukriv se tornou, nesse livro, esse guia brilhante, mas egoísta e covarde, que falhou com seus clientes e só foi forçado a agir como herói para limpar a própria bagunça. Mas enterrado sob o best-seller e as indicações sob anos de salas de aula e clubes do livro tratando a versão de Jon Krakauer como um evangelho, existe uma linha do tempo, um registro real, minuto a minuto, do que Anatoly Bukriv fez naquela noite. E quando você coloca isso ao lado da acusação, algo estranho acontece. O covarde desaparece, e o que resta parece muito mais com o único homem naquela montanha que fez exatamente o que disse que faria. Então vamos voltar, não ao livro, mas à própria montanha, e às horas antes de qualquer um saber que uma tempestade estava chegando. Então, são 14h30, você está parado na crista fina, como uma navalha, a 8.800 metros de altitude, observando esse enorme e assustador engarrafamento de alpinistas exaustos. Basta continuar se movendo para gerar calor. Sem oxigênio extra, sua única defesa contra o frio paralisante é a velocidade. Você vem de uma longa tradição de alpinistas soviéticos que não viam guias como ajudantes. Você foi ensinado que todo alpinista deve ser autossuficiente, e o verdadeiro trabalho de um guia é ser a vanguarda que abre o caminho, fixa as cordas e atua como a última rede de segurança quando tudo dá errado. Em 1991 todo, aquele sistema com o financiamento estatal e o salário que permitia que você escalasse, em vez de trabalhar, havia desmoronado junto com o país que o criou. Mesmo assim, você continuou escalando, pois naquele ponto já não era carreira,
mas sim a única coisa que realmente queria fazer da vida. Houve meses em que você não tinha dinheiro nem para comprar comida. Você pegava equipamentos emprestados porque não podia comprar os seus. E mesmo assim, 10 vezes diferentes, você ficou no topo de uma das 14 montanhas mais altas da Terra, sem usar oxigênio suplementar nenhuma vez. Então, quando você aceitou ser guia para Scott Fischer nesta temporada, você não fingiu ser algo que não era. Você disse direto para ele: ou você escala de forma pura, ou não escala de jeito nenhum. E Scott, um homem que entendia exatamente que tipo de alpinista estava contratando, concordou que, se o grupo começasse a ficar para trás, se as coisas apertassem lá em cima, você desceria rápido, pegaria oxigênio e suprimentos, pronto para subir novamente caso alguém precisasse ser resgatado. Às 14h30, com o engarrafamento ainda seguindo para o cume, sabendo que alguns nunca chegariam lá, você decide. Você se vira e começa a descer, sozinho, rápido, exatamente do jeito que disse ao Scott que faria. Você está em um Recife totalmente lotado e não faz ideia de quão controversa essa decisão está prestes a se tornar. Tudo o que você sabe é que às 17h30, o céu do lado de fora da sua barraca ficou de uma cor que não deveria ficar tão cedo, e algo no seu instinto diz que o chá pode esperar. Você está saindo antes mesmo que o vento termine de se formar, fora da barraca, com o oxigênio já pendurado no ombro para quem precisar primeiro. Você não chega 10 metros antes que a falta total de visibilidade engula tudo. Nem as mãos na frente do rosto, nem corda, nem crista, nem horizonte para se guiar. Ir mais longe agora não é coragem. É só um jeito rápido de se tornar mais uma pessoa que essa montanha mata. Então você luta contra o vento, tentando tirar a jaqueta do corpo e voltar para dentro da barraca. Você espera horas em agonia, sabendo que pessoas estão presas lá em cima e não pode salvá-las. Para um homem como você, essa pode ser a parte mais difícil de toda a noite. 19H chega e passa, assim como 20 horas. Então, pouco depois das 21 de figuras, cambaleiam para fora da tempestade, meio congeladas, mal conseguindo ficar de pé, mas falando. Eles te contam, apavorados, que o resto do grupo ainda está preso perto de um penhasco, ficando sem nada. Você vai à barraca, buscando alguém disposto a voltar ao furacão. Ninguém está disposto. Então você pega mais oxigênio e vai sozinho. Desta vez, com algo próximo de uma direção, confiando na sua memória do terreno que você atravessou horas antes durante o dia. Você os encontra. Você tira 3 deles, um de cada vez, através de uma tempestade que nunca cessa. Quando o céu começa a clarear com a manhã, você já deu tudo o que tinha 3 vezes seguidas. Você deveria parar aí. Todos entenderiam se você parasse, mas não para. Porque em algum lugar acima de você, ainda naquela montanha, está Scott, o homem que te contratou. A notícia chega ao acampamento de que ele nunca saiu da crista, permanece perto do cume sul e ninguém conseguiu alcançá-lo. Então, na manhã seguinte, com as pernas que já levaram 3 desconhecidos montanha abaixo na noite anterior, você sobe de novo. Você o encontra mais ou menos onde os relatos diziam que ele estaria. E no momento em que o vê, você já sabe. As mãos dele foram perdidas por congelamento. Os dedos dele estão rígidos, curvados ao redor do nada. O rosto dele está levemente virado para o céu, os olhos meio abertos, já cobertos pela neve que nunca parou de cair. Mesmo assim, você se agacha ao lado dele. Você o chama pelo nome, mesmo que uma parte de você já saiba que não haverá resposta. 15 anos de escalada te ensinaram como é o corpo de um morto nessa encosta. Scott Fischer, o homem que te deu a chance de ganhar a vida, fazendo a coisa que você mais gosta no mundo, se foi. E você nem consegue trazê-lo para casa porque não tem forças para arrastá-lo sozinho. Quando o dia termina, você escalou o Everest sem oxigênio, salvou 3 desconhecidos de um furacão e se despediu do homem que te contratou sem nunca dizer uma palavra. Mesmo assim, numa segunda-feira de manhã,
Você lê um artigo de um homem que dormia em sua barraca enquanto você enfrentava a tempestade, dizendo que você abandonou seus escaladores, te chamando de covarde. Pessoalmente, eu teria perdido a cabeça. Eu teria querido gritar e citar cada hora que passei naquela tempestade enquanto ele dormia, só para garantir que o mundo inteiro soubesse exatamente onde ele estava, enquanto eu ainda estava lá fora. Mas Anatoly não fez isso. Ele não iniciou uma briga pública nos jornais. Ele apenas tentou esclarecer os fatos. Primeiro, ele escreveu uma carta em resposta ao artigo altamente popular do John para explicar o seu lado da história. Ele expôs a linha do tempo e sua razão tática para ter descido cedo naquele dia. Ele praticamente implorou ao mundo que considerasse apenas os fatos de quem sobreviveu naquela noite e por quê. Ele até encerrou a carta com uma frase inesperada. Eu estendo minha mão a ele e incentivo esse esforço. Alguns chamariam isso de nobre, mas o mundo já o havia escolhido como vilão. Desvio rápido. Todo mês tem uma história que nunca vai para o YouTube. Está lá se você quiser. Patreon, link abaixo. Agora onde estávamos? Jon Krakauer era um escritor magistral e lírico, com uma enorme máquina editorial ocidental por trás dele. Anatoly era um alpinista cazaque estoico e direto, cuja primeira língua nem era o inglês. Sabe, uma das coisas mais estranhas sobre todo esse incidente é o quanto tanto John quanto Anatoly realmente concordam em muita coisa, mesmo que eles não soubessem disso. Ambos concordaram que as cordas deveriam ter sido fixadas mais cedo naquele dia. Ambos concordaram que havia alpinistas inexperientes demais naquela montanha ao mesmo tempo. Eles até concordaram que a indústria comercial do Everest tinha se adiantado e estava vendendo sonhos caros para pessoas que, francamente, não deviam estar lá em cima para começo de conversa. Mas foi aí que acabou. Vidas foram perdidas. Ambos os lados acreditavam que os outros estavam errados. Era inevitável que isso virasse uma briga pessoal e muito bagunçada. E foi exatamente isso que aconteceu. Mais tarde, em 1997, Anatoly se juntou a um escritor chamado Weston DeWalt e publicou seu próprio livro, A Escalada, especificamente para desmontar as alegações de John ponto por ponto. A partir daí, John e Anatoly começaram a trocar publicamente cartas amargas e altamente técnicas ao editor na revista Outside. Ficou tão intenso que John realmente voltou e atualizou os pós-escritos nas edições posteriores de No Ar Rarefeito só para argumentar contra o livro de Anatoly. O grupo de Anatoly respondeu imediatamente, chamando John de um cliente amador tentando bancar o técnico de poltrona em uma situação que ele não tinha conhecimento ou competência para entender. O desacordo dividiu o montanhismo em dois. Milhões de leitores casuais tratavam o livro de John como uma bíblia, mas também havia alpinistas de elite que entendiam por que Anatoly tomou aquelas decisões naquele dia. Precisavam de alguém que entendesse muito de montanhismo e mídia para desempatar. Esse alguém era Galen Rowell. Se você não conhece o nome, deveria. Galen era um dos alpinistas e fotógrafos mais respeitados que existiam. Ele passou 30 anos documentando exatamente esse tipo de decisão, exatamente nesse tipo de altitude, sob pressão. Quando Galen Rowell falava algo sobre uma montanha, as pessoas que realmente escalavam montanhas ouviam. Em maio de 1997, cerca de um mês depois que No Ar Rarefeito chegou às prateleiras, Rowell sentou-se e escreveu um artigo para o Wall Street Journal. Ele não ficou em cima do muro. Ele foi diretamente contra a versão de John e fez isso com a única arma com a qual é quase impossível discutir. Linha do tempo do acidente. Enquanto Anatoly estava lá fora sozinho, John estava dormindo em sua barraca. Isso não é um insulto. O próprio John quase morreu naquele dia. Ninguém culpa um homem por descansar depois. É difícil conciliar a imagem de um guia imprudente
que não se importava com uma linha do tempo em que ele está inconsciente, enquanto o homem que ele acusa continua lá fora trabalhando. Galen foi além disso também. Ele afirmou que Anatoly não só teve sorte, mas também entendeu a situação melhor que qualquer um naquela montanha, horas antes de isso importar. Ele notou que ainda havia 5 guias lá em cima, aptos a lidar com a descida. Ele se certificou de descer descansado, alimentado e pronto para agir, especificamente caso algo desse errado. As palavras exatas dele foram: "O heroísmo de Anatoly não foi um acaso." Depois, as pessoas que Anatoly salvou da tempestade também deixaram de ficar em silêncio. Sandy Hill Pittman, uma das 3 clientes que Buckreeve tirou daquela tempestade com as próprias mãos, deu uma entrevista onde ela descreveu as 2 pessoas que salvaram sua vida naquela noite, e Anatoly foi uma delas. Para ela, ele era o tipo de pessoa que os super-heróis nos filmes só fingem ser. Porque se ele tivesse feito uma única coisa diferente naquela noite, dado um passo diferente, ela realmente acreditava que não estaria viva para contar a história. Charlotte Fox, outra das alpinistas que Buckreeve carregou para fora daquela condição de visibilidade nula, resumiu ainda mais: "Anatoly salvou minha vida. Em dezembro de 1997, o mundo do montanhismo já tinha visto evidências suficientes. O Clube Alpino Americano, a instituição de montanhismo mais respeitada dos Estados Unidos, concedeu a Anatoly Buckreeve o prêmio Memorial David A. Souls. É a maior honra que o clube concede por bravura. Ela existe especificamente para alpinistas que arriscam tudo a custo pessoal para salvar a vida de outra pessoa na montanha. Nos 16 anos em que o prêmio existiu, ele só tinha sido concedido algumas poucas vezes. O homem que o mundo havia rotulado como imprudente e egoísta estava de pé diante do Clube Alpino Americano, recebendo sua mais alta honraria, exatamente pelas ações pelas quais o livro o havia condenado. Ele havia vencido. Tão publicamente e completamente quanto um homem em sua posição poderia vencer, havia apenas um problema. 3 semanas depois de o Clube Alpino Americano lhe conceder sua maior honraria, Anatoly já estava de volta a uma montanha no Nepal conhecida como Annapurna. Não é o lugar mais alto da Terra, mas é ainda mais perigoso à sua maneira. Anatoly estava tentando algo que, francamente, parece quase impossível, uma ascensão de inverno pela face sul. Ele, junto com o alpinista italiano Simone Moro e um cinegrafista cazaque chamado Dmitry Sobolev, estava determinado a enfrentar essa montanha. 9 meses antes, Anatoly teve um sonho. Ele estava em uma avalanche e não sabia em qual montanha. Quando as pessoas próximas a ele souberam disso e disseram para ele ter cuidado, talvez mudar seus planos, ele respondeu que já era tarde demais para seguir outro caminho. Parece desafiador, mas talvez ele devesse ter ouvido. Por quê? Por volta do meio-dia, 25 de dezembro de 1997, os 3 homens estavam fixando cordas em um corredor estreito, a cerca de 5.800 metros de altitude, quando uma enorme placa de neve se desprendeu sem aviso da parede oeste do Annapurna, bem acima deles. A avalanche os arrastou montanha abaixo. Simone Moro conseguiu se desenterrar, mesmo com as mãos rasgadas até os tendões. Ele sobreviveu. Anatoly e Dmitry, infelizmente, não tiveram a mesma sorte. A avalanche os enterrou sob milhares de toneladas de detritos congelados e instáveis. No caos do deslizamento, eles desapareceram num piscar de olhos. E assim, o herói da noite mais angustiante da história do Everest, que todos chamaram de covarde, se foi. A tragédia de Anatoly foi imediata porque ele nunca percebeu o que estava por vir. Mas o que acontece quando você percebe o que está por vir? Quando sua única regra diz para você nunca se atrever a subir essa montanha porque você conhece as consequências, mas mesmo assim você faz isso. Veja no próximo vídeo o que acontece